O milionário fica em choque ao saber que mendiga negra mexeu no seu café. Eduardo, o poderoso empresário dono da maior rede de tecnologia da cidade, nunca imaginou que uma simples manhã no café da esquina poderia virar um pesadelo. Foi lá, naquele lugar modesto e barulhento no centro da cidade, que o inesperado aconteceu. Algo que mexeu não só com seu café, mas com toda a sua visão de mundo. Aquele dia começou com o sol quente, suor escorrendo na testa, e o som abafado dos carros misturado aos gritos dos ambulantes. Eduardo, de terno impecável, passos firmes e olhar distante, entrou no café já com a rotina na cabeça. Pediu seu expresso, sempre no mesmo lugar, com a xícara branca de porcelana que nunca falhava. Tudo parecia normal, até o momento em que Maria apareceu. Ela estava ali, sentada num canto, um corpo magro, vestido com roupas gastas, sem cor, e a pele marcada pelo sol e pela vida dura da rua. Mas não era isso que chamou a atenção dele. Maria lia um livro. Um livro. O gosto estava estranho, quase amargo demais, como se tivesse sido mexido por uma mão invisível, fria e inesperada. Era impossível. Ele olhou para o lado e viu Maria levantar-se devagar, o olhar calmo, quase desafiador. Um arrepio gelado subiu pela sua espinha. O tumulto no café explodiu, pessoas cochichando, alguns apontando, outros sussurrando com medo. Ela mexeu no café do milionário. Alguém disse em voz baixa, mas suficiente para escalar como um incêndio no ambiente. Eduardo sentiu o coração acelerar, os olhos marejarem pela raiva misturada a uma dúvida que não queria aceitar. O caos parecia reverberar além daquelas paredes. A tensão social da cidade, onde os contrastes gritavam a cada esquina, parecia concentrar-se naquele instante insólito. Eduardo percebeu ali, mesmo que só por um segundo, que o mundo que ele conhecia estava por um fio, e essa mulher, dessa forma curta e brusca, havia mexido mais do que seu café, havia plantado a dúvida. Maria voltou para o seu cã. Quem era ela, afinal? O que realmente estava naquela xícara mexida? E que segredo escondia aquele livro velho nas mãos dela? O silêncio pesado tomou conta do café, enquanto as vozes se calavam e o olhar de Eduardo encontrou o de Maria. Ali, no meio da desigualdade gritante da cidade, uma verdade escondida começava a emergir, e ele não sabia se estava preparado para encarar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Eduardo e Maria trocavam olhares. O tempo parecia se arrastar. O ar estava carregado, elétrico. Ele sentia como se o mundo ao redor tivesse parado. O gosto amargo do café misturado com a tensão no ar o deixava inquieto. Os murmúrios da multidão soavam distantes, quase inaudíveis. E então tudo mudou. Um estrondo. A porta do café se abriu com força, fazendo os copos tremularem e o olhar de todos se voltarem. Um homem de sobrecasaco escuro e olhar descontrolado entrou, gritando: "Saiam da frente! Onde está ela? Onde está a mendiga?" Sua voz ecoava como um trovão, quebrando o silêncio tenso. Todos se encolheram, surpresos e assustados. Eduardo sentiu um nó na garganta. Seu instinto de proteção despertou. Junto com o medo, havia uma estranha sensação de que o caos estava profundamente ligado a Maria. Ele olhou para ela, tentando entender o que estava acontecendo. Maria não parecia preocupada, seu olhar fixo no homem. Uma força silenciosa emanava dela, e Eduardo ficou confuso. "Ela me roubou!
O homem avançou, apontando o dedo indicador como se tivesse encontrado um inimigo. Ela pegou coisas que não são dela. A vida inteira dela é baseada em mentiras. Eu não vou deixar que isso aconteça. As palavras dele batiam no peito de Eduardo como socos. Ele mal conseguia processar o que ele estava dizendo. A multidão começou a murmurar de novo, essa vez com mais intensidade. É uma lunática. Uma ladra! Alguém gritou, e as vozes se misturaram em um clamor crescente. A tensão aumentou. Eduardo sentiu seu coração disparar. O homem estava prestes a explodir. Eduardo não pensou duas vezes. Levantou-se, sua voz firme, quase gritando. Pare! O que você está dizendo não faz sentido. Mas as palavras dele eram perdidas na confusão. O homem abriu o caminho até Maria, com um olhar feroz. Você acha que pode sorrir e enganar todo mundo? Eu sei quem você é. O verdadeiro nome dela é Letícia, e ela é... Um grito cortou o ar. Era Maria, com a voz firme e firmeza no olhar. Chega, não sou mais isso! Um silêncio abrupto se seguiu. Os rostos no café se viraram para ela, surpresos. O homem hesitou, a raiva dele confundida com incredulidade. Eduardo sentiu seu coração parar. O que você está dizendo? A dúvida consumia seu pensamento, e ele mal a reconhecia. A mulher destemida que antes o desafiava, agora parecia tão vulnerável. Eu mudei. Deixei tudo para trás. A voz de Maria tremia, mas não era de medo. Era uma força que fazia o espaço parecer menor. Eu era Letícia, mas só até que você e sua avareza me destruíssem. As palavras dela ecoavam como um eco profundo dentro de Eduardo. Ele não sabia o que pensar. Como poderia ser? A mendiga que balançava livros estava viva, e ainda assim carregava o peso de outra vida, outra identidade. O homem se aproximou mais, transparecendo uma combinação de raiva e tristeza. Você não pode escapar do seu passado. Ele nos persegue. A declaração dele caiu como uma bomba. Todo o café estava em silêncio. Eduardo sentiu um caldo de emoções dentro de si. O que a identidade dela significava? E por que o passado deles estava colidindo aqui, naquele café, sob aquele sol escaldante? Então, a porta do café se abriu novamente. Mais uma figura entrou. Uma mulher idosa, desgastada pelo tempo, com uma expressão familiar. Ao ver Maria, seu olhar se transformou em uma mistura de desespero e amor. Eduardo não podia acreditar no que via. Seria verdade? Havia verdade naquela confusão? Eduardo se viu paralisado. Quem eram aquelas pessoas? O que realmente acontecia? Ele não sabia se estava pronto para as respostas que as sombras do passado estavam prestes a revelar. Eduardo se viu paralisado, sem saber o que fazer. A mulher idosa, com um olhar aflito, se aproximou de Maria, como se a vida dela dependesse disso. A multidão estava presa em um silêncio tenso. A expectativa pressionava o ar entre eles. O coração de Eduardo batia forte, descompassado, enquanto a mulher falava, sua voz trêmula. Maria, minha filha, eu vim te buscar. Por favor, não vá embora. A reação do café foi instantânea. Um murmurinho começou, crescendo rapidamente em um frenesim de especulações e perguntas. Filha? Ela é filha de uma mendiga? O que está acontecendo? A confusão tomou conta de todos, e Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele não tinha palavras. Tudo estava desmoronando. Maria. Naquela hora, a mulher que ele pensava ser uma situação apenas, se mostrou como alguém muito mais complexa. O rosto dela estava em conflito, entre relutância e um profundo amor. Olhando para a mulher idosa, uma sombra de dor cruzou seus olhos. Mãe, eu não posso voltar, não depois de tudo que passei. A voz dela era entrecortada, como se palavras pesadas estivessem se acumulando em sua garganta. O homem do sobrecasaco se aproximou ainda mais, furioso, quase como um instinto animal. Você não pode se esconder da verdade. Isso é um jogo.
Maria ou Letícia, como você quiser ser chamada, não pode voltar para aquela vida. Ele parecia cada vez mais ardente, suas palavras como um veneno que só acelerava a agitação. Você não sabe do que está falando, Maria respondeu, levantando a cabeça. Você destruiu a minha vida. Olha onde eu tô. Eu estou viva. A determinação na voz dela surpreendeu Eduardo. Ele nunca a vira tão forte, mas a mulher idosa estava próxima, seus olhos carregados de lágrimas e desesperança. Então a velha mulher contou uma história, suas palavras uma enxurrada de sentimentos. Ela não é só minha filha. Eduardo, você não entende. Nós éramos uma família normal, mas tudo mudou quando sua empresa destruiu nosso lar. E Letícia não pôde suportar. Ela fugiu. A verdade deixou Eduardo tenso. Aquela havia sido uma voz do passado a ecoar, e de repente ele se viu em uma situação muito maior do que imaginava. Ele havia construído seu império sobre os sonhos de outros. A multidão agora estava em choque. Os cochichos cresciam em intensidade. Algumas pessoas agora observavam Eduardo com um olhar diferente. Como ele podia ser parte disso? Ele se sentia culpado, como se cada grama de seu sucesso carregasse o peso das vidas que se perderam. Ele não sabia se conseguiria lidar com a revelação. Mas tudo mudou novamente quando um barulho, como um estrondo, ecoou do fundo do café. A porta se abriu bruscamente e um grupo de pessoas vestidas de preto entrou, interrompendo o clamor. Eram seguranças e a atmosfera rapidamente se transformou, como uma sombra que se derramava por cima do café. Temos que levar essa mulher. Ela não pode ficar aqui. O líder do grupo gritou, a voz dominando o burburinho. O coração de Eduardo disparou. Como assim ela não podia ficar? O que estava acontecendo? Maria, ou Letícia, olhou em volta com desespero. Não, eu não vou voltar. Ela se virou para a mãe, e os olhos dela se encontraram. O amor e o medo se entrelaçavam em um só instante, um momento que definiria tudo. Eduardo sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor, a verdade das vidas cruzadas se desdobrando bem na sua frente. A mulher idosa gritou, não a levem de novo, por favor. O café se tornou um campo de batalha. As vozes se elevavam, gritos misturando-se com pedidos de ajuda, enquanto a tensão aumentava. Eduardo percebeu que aquela mulher que havia mexido em seu café não era apenas uma mendiga. Ela tinha uma história, um peso em suas costas. E agora, ele se questionava, o que era real? Ele precisava agir, mas como? A atmosfera era eletricamente tensa, e no meio deste turbilhão, Eduardo se viu questionando não apenas a sua vida, mas tudo o que ele construíra. E neste caos, uma pergunta surgia voraz na sua mente. Até onde ele estava disposto a ir para salvar uma mulher que, até então, ele apenas via como uma simples figura? Eduardo se viu paralisado, sem saber o que fazer. A mulher idosa, com um olhar aflito, se aproximou de Maria como se a vida dela dependesse disso. O café estava carregado de tensão e expectativa, os corações acelerados, e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. As palavras da mãe de Maria se afundavam em desespero. Maria, minha filha, eu vim te buscar. Por favor, não vá embora. O murmúrio da multidão cresceu e logo alcançou um frenesi. Olhares confusos se cruzavam. Especulações tomavam conta do ambiente. Filha? Ela é filha de uma mendiga? O que está acontecendo? A realidade de Eduardo se desmoronava. A ideia que ele tinha de Maria estava prestes a ruir. Maria, escute sua mãe. A velha insistia, os olhos cheios de lágrimas. Maria, no entanto, permaneceu firme, uma luta interna cruzando seu semblante. O homem de sobrecasaco avançava, raiva ardendo em seu olhar duro, pronto para arrastar Maria de volta à vida que ele parecia defender. Você não pode simplesmente deixar tudo para trás. Você precisa enfrentar o que fez. Eu virei uma nova pessoa. Maria gritou, levantando a cabeça com uma determinação ardente. Mas o peso da velha mulher estava presente, e seus olhos brindavam amor e dor. A tensão no ar era palpável.
Apoiados na mesa, Eduardo e Maria trocavam olhares que diziam mais que palavras, ambos perdidos no meio daquele turbilhão. Então, de repente, tudo mudou. Um estalo forte ecoou no café, seguido de um grito de terror. Uma pessoa na multidão caiu de joelhos, e em um instante, centenas de olhos se voltaram para a porta. A polícia havia chegado, mas não apenas isso. Um homem aos berros atravessou a multidão, agitado. Parem com isso! Aqui está a prova! Eduardo ficou em choque. A tensão explodiu em confusão enquanto o homem segurava um CD em mãos, exibindo-o como se fosse um troféu. Esse vídeo vai provar que ela é uma ladra. Ela não é quem diz ser. Silêncio absoluto. O café mergulhou na incerteza. O homem jogou o CD no chão, que se fragmentou, e todos se inclinaram, tentando ver o que estava acontecendo. A multidão ficou em suspenso, a curiosidade substituindo a raiva. Maria se virou para o homem, o rosto pálido, e a velha mulher fez um movimento involuntário para trás. O clima estava elétrico. Eduardo podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. O que há nesse vídeo? Ele perguntou em voz alta, quase gritando. Cada coração parecia bater no mesmo compasso, e a atmosfera estava carregada de expectativa. O homem respirou fundo, e as palavras vieram como um disparo. Mostra ela! Vivia na sua casa! O que você fez com ela, Eduardo? O que você e sua empresa destruíram? Um gaspim coletivo ecoou. Eduardo sentiu um nó profundo em sua garganta. O mundo parecia ter girado de ponta cabeça. Ele olhou para Maria, que agora estava mais branca que uma folha de papel, o horror estampado em seu rosto. Não pode ser, sussurrou Eduardo, como se já soubesse o que vinha a seguir. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas ele não queria acreditar no que estava vendo. O homem continuou a falar, cada palavra como uma faca cravada em seu peito. Letícia, você foi arrancada da sua vida por causa dele. E tudo isso, esse café, essa empresa, tudo foi construído sobre as cinzas do que um dia você teve. As paredes do café pareciam se fechar ao redor dele, a pressão aumentando. Maria olhou para Eduardo e ele pôde ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eduardo, é verdade? As palavras saíam como um sussurro, uma mistura de esperança e desespero. Ele sentiu a realidade desmoronando, e a verdade das vidas que cruzaram ali parecia mais complexa do que imaginara. Murmúrios crescentes percorriam a multidão. Tudo o que Eduardo acreditava, tudo o que ele construiu, começou a desmoronar. E no silêncio que seguia as palavras do homem, uma verdade profunda emergia. Quem era ele, senão o arquétipo do opressor? Eu não sei. Ele gaguejou, seu mundo em colapso. Um misto de culpa, medo e raiva fervia dentro dele. O café que antes era um refúgio, agora se tornava um campo de batalha emocional. E cada coração batia forte, um eco distante do caos que cercava aquela revelação brutal. O que Eduardo faria agora? Ele não podia escapar da pergunta que ecoava na sua mente. Até onde você vai para salvar alguém que poderia ser uma vítima da sua própria ambição? E no meio da confusão, ele se perguntou, a verdadeira natureza de todos ali seria revelada? Ou o desespero da verdade os consumiria completamente? Eduardo estava paralisado. O peso das palavras do homem ecoava em sua mente como um tambor distante. Letícia, ele mal podia acreditar. Maria, que ele achava que era uma mendiga, agora estava se transformando em alguém com um passado tão turvo quanto o seu presente. As murmurações da multidão cresceram, ansiosas por respostas que Eduardo não tinha. A velha mulher diante dele segurava Maria, como se o mundo estivesse desmoronando. Você precisa voltar, filha. A verdade vai te libertar. Ela chorou. O homem de sobrecasaco se aproximava, sua raiva manifestando-se em gestos enormes e frenéticos. Ela não pode ficar aqui, não depois do que fez. Você não deve acreditar nela.
A voz dele soava como um trovão, sacudindo a estrutura emocional do café. Eduardo sentiu o coração disparar. Envolto em medo e confusão, ele sabia que precisava agir. Então a porta do café se abriu novamente. Um grupo de policiais entrou, trazendo uma onda de tensão que cortou o ar como uma faca. Estamos aqui para levar aquela mulher. Eduardo sentiu um formigamento nas mãos. Ele se levantou, chamando a atenção. O que vocês querem dela? Essa mulher não fez nada de errado. Sua voz era firme, mas trepidante. A multidão estava dividida. Ruídos de vozes se elevavam, formando uma cacofonia de indignações e acusações. Mas no meio da confusão, um grito explodiu. Ela é uma criminosa, e vocês não sabem o que ela realmente é. O tumulto começou a se alastrar, cada vez mais intenso. No entanto, algo inesperado aconteceu. A mulher idosa desabou no chão, agarrando o vazio. Maria, ou Letícia, correu até ela, em desespero. Mãe! O café explodiu em caos. Todos se viraram para a cena. Eduardo, ainda sistêmico, se aproximou de Maria e sua mãe, agora em pânico. O homem de sobrecasaco gritou. Ela não vale a pena. Deixe aquela lunática para trás. Maria parecia perdida. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto tentava confortar a mãe, que já não tinha forças. Eduardo estava prestes a fazer uma ideia, quando tudo mudou de novo. A mulher idosa, com um fio de voz, comentou. Ela não é a única. Eles estão atrás demais. A sala parou. O que ela quis dizer? O murmúrio abafado cessou. Eduardo pensou que talvez tivesse interpretado mal. Como assim, mãe? Maria questionou, desesperada. O olhar de Letícia atravessou o espaço, como se estivesse procurando respostas nas paredes do café. Eu sei quem está por trás da sua queda, e não é só essa empresa, ela sussurrou. Eduardo, em choque, sentiu o frio subir pela espinha. O homem de sobrecasaco se aproximou, inquieto. Você não tem ideia do que está falando. Isso é uma distração. Maria olhou para Eduardo, com uma mistura de raiva e expectativa. Você está envolvido em tudo isso, não é? A acusação a envolveu como um nevoeiro. A verdade estava se revelando, e Eduardo sentiu as pernas tremerem. Ele não era apenas um empresário. Ele estava no centro de um jogo que não compreendia. Então, uma risada ecoou do fundo do café. Todos se viraram. Uma jovem, vestida inusitadamente bem, estava à porta. Oh, esse momento é esplêndido. Olha como a verdade se revela. O sorriso dela era malévolo. A multidão a observou confusa. Quem é você? Eduardo perguntou. O tom de medo e raiva crescendo. Ela respondeu ainda rindo. Você não se lembra de mim, Eduardo? Essa é a sua real vida, e ela está se desmoronando ao seu redor. As palavras dela penetraram a multidão, enquanto os olhares se alternavam entre Eduardo e a mulher estranha. Um pânico tomou conta. O que mais estava escondido atrás das paredes daquele café? E o que significava tudo aquilo para ele, para Maria e para o verdadeiro futuro dela? Eduardo se sentiu esganado. A história que ele conhecia, agora se mostrando um labirinto de mentiras e revelações. As várias camadas de sua vida e dos outros estavam prestes a se desdobrar em algo muito maior, e ele não sabia qual caminho tomar. O que ele faria agora? Estaria disposto a enfrentar a verdade que ameaçava não apenas sua carreira, mas sua própria essência? O futuro de todos parecia estar em jogo, e sem respostas, Eduardo estava paralisado entre a culpa e uma nova realidade devastadora. Eduardo estava paralisado. O peso das palavras do homem ecoava em sua mente como um tambor distante. Letícia. Ele mal podia acreditar. Maria, que ele achava que era uma mendiga, agora estava se transformando em alguém com um passado tão turvo quanto seu presente. As murmurações da multidão cresceram, ansiosas por respostas que Eduardo não tinha. A velha mulher diante dele segurava Maria como se o mundo estivesse desmoronando. Você precisa voltar, filha. A verdade vai te libertar, ela chorava. Mas Maria, ou Letícia, não parecia disposta a ouvir.
O homem de sobrecasaco se aproximava, sua raiva manifestando-se em gestos enormes e frenéticos. Ela não pode ficar aqui. Não depois do que fez. Você não deve acreditar nela. A voz dele soava como um trovão, sacudindo a estrutura emocional do café. Eduardo sentiu o coração disparar. Envolto em medo e confusão, ele sabia que precisava agir. Então, a porta do café se abriu novamente. Um grupo de policiais entrou, trazendo uma onda de tensão que cortou o ar como uma faca. Estamos aqui para levar aquela mulher. Eduardo sentiu um formigamento nas mãos. Ele se levantou, chamando a atenção. O que vocês querem dela? Essa mulher não fez nada de errado. Sua voz era firme, mas trepidante. A multidão estava dividida. Ruídos de vozes se elevavam, formando uma cacofonia de indignações e acusações. Mas no meio da confusão, um grito explodiu. Ela é uma criminosa, e vocês não sabem o que ela realmente é. O tumulto começou a se alastrar, cada vez mais intenso. No entanto, algo inesperado aconteceu. A mulher idosa desabou no chão, agarrando o vazio. Maria ou Letícia correu até ela, em desespero. Mãe, não! O café explodiu em caos. Todos se viraram para a cena. Eduardo, ainda sistêmico, se aproximou de Maria e sua mãe, agora em pânico. O homem de sobrecasaco gritou. Ela não vale a pena. Deixe aquela lunática para trás. Maria parecia perdida. As lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto tentava confortar a mãe, que já não tinha forças. Eduardo estava prestes a fazer uma ideia, quando tudo mudou de novo. A mulher idosa, com um fio de voz, comentou. Ela não é a única. Eles estão atrás demais. A sala parou. O que ela quis dizer? O murmúrio abafado cessou. Eduardo pensou que talvez tivesse interpretado mal. Como assim, mãe? Maria questionou, desesperada. O olhar de Letícia atravessou o espaço, como se estivesse procurando respostas nas paredes do café. Eu sei quem está por trás da sua queda. E não é só essa empresa. Ela sussurrou. Eduardo, em choque, sentiu o frio subir pela espinha. O homem de sobrecasaco se aproximou, inquieto. Você não tem ideia do que está falando. Isso é uma distração. Maria olhou para Eduardo com uma mistura de raiva e expectativa. Você está envolvido em tudo isso, não é? A acusação a envolveu como um nevoeiro. A verdade estava se revelando, e Eduardo sentiu as pernas tremerem. Ele não era apenas um empresário, ele estava no centro de um jogo que não compreendia. Então, uma risada ecoou do fundo do café. Todos se viraram. Uma jovem, vestida inusitadamente bem, estava à porta. Oh, esse momento é esplêndido! Olha como a verdade se revela. O sorriso dela era malévolo. A multidão a observou, confusa. Quem é você? Eduardo perguntou, o tom de medo e raiva crescendo. Ela respondeu, ainda rindo. Você não se lembra de mim, Eduardo? Essa é a sua real vida, e ela está se desmoronando ao seu redor. As palavras dela penetraram a multidão, enquanto os olhares se alternavam entre Eduardo e a mulher estranha. A tensão aumentava, e Eduardo ficou paralisado. Ele a conhecia? Lembrou-se de uma noite, um evento glamuroso, um sorriso que o cativou, mas que agora parecia um pesadelo. Ela foi a responsável por comprometer suas decisões. Seu mundo estava de pernas para o ar. A mulher caminhou em direção a Maria, seus olhos brilhando de uma forma quase assustadora. Acha que sua história acabou aqui? Essa mulher que você vê como desamparada tem mais a revelar. Não sabe o profundo segredo que ela guarda, um segredo que pode abalar sua vida. Maria recuou, pressionando a mãe contra si. O que você quer dizer? Que segredo? Eduardo sentiu o frio percorrer suas veias. Naquele momento, a mulher sussurrou algo no ouvido de Maria. Eduardo viu a expressão dela mudar, o horror estampado na face. Ele se questionava o que poderia ser tão devastador, tão chocante. Era algo que poderia desmoronar tudo de uma vez. Então, em um ato impulsivo, Maria gritou em desespero. Não, você não pode.
O eco das palavras dela ressoou, e a mulher estranha sorriu, como se tivesse sido cumprida a sua missão. Eu não sou a única interessada nesse segredo, Letícia. Você precisa escolher lados, e logo. E antes que Eduardo pudesse processar tudo, a mulher se virou, indo em direção à saída, enquanto o tumulto aumentava ao redor. Eduardo ficou em choque, incapaz de se mover. A confusão reinava, mas no fundo de seu coração uma única questão queimava. O que mais havia oculto? O que mais ele não sabia sobre Maria, sobre sua história? A dúvida crescia, e ele se perguntava: seria possível que tudo que ele construiu estivesse prestes a desmoronar por causa de um segredo enterrado e uma vida que ele nem conhecia? Eduardo estava paralisado. O peso das palavras do homem ecoava em sua mente como um tambor distante. Letícia, ele mal podia acreditar. Maria, que ele achava que era uma mendiga, agora estava se transformando em alguém com um passado tão turvo quanto o seu presente. As murmurações da multidão cresceram, ansiosas por respostas que Eduardo não tinha. A velha mulher diante dele segurava Maria como se o mundo estivesse desmoronando. Você precisa voltar, filha. A verdade vai te libertar. Ela chorava. Mas Maria, ou Letícia, não parecia disposta a ouvir. O homem de sobrecasaco se aproximava. Sua raiva. Ela não pode ficar aqui. Não depois do que fez. Você não deve acreditar nela. A voz dele soava como um trovão, sacudindo a estrutura emocional do café. Eduardo sentiu o coração disparar. Envolto em medo e confusão, ele sabia que precisava agir. Então, a porta do café se abriu novamente. Um grupo de policiais entrou, trazendo uma onda de tensão que cortou o ar como uma faca. Estamos aqui para levar aquela mulher. Eduardo sentiu um formigamento nas mãos. Ele se levantou, chamando a atenção. O que vocês querem dela? Essa mulher não fez nada de errado. Sua voz era firme, mas trepidante. A multidão estava dividida. Ruídos de vozes se elevavam, formando uma cacofonia de indignações e acusações. No meio da confusão, um grito explodiu. Ela é uma criminosa, e vocês não sabem o que ela realmente é. O tumulto começou a se alastrar, cada vez mais intenso. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher idosa desabou no chão, agarrando o vazio. Maria, ou Letícia, correu até ela, em desespero. Mãe, não! O café explodiu em caos. Todos se viraram para a cena. Eduardo, ainda aturdido, se aproximou, quando uma luz piscou do lado de fora. Algo estava prestes a acontecer. O homem de sobrecasaco gritou. Ela não vale a pena. Deixa aquela lunática para trás. Maria parecia perdida. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto tentava confortar a mãe, que já não tinha forças. Eduardo estava prestes a agir, mas o que aconteceu em seguida paralisou todos no café. Do lado de fora, uma explosão estrondou. O vidro da porta voou em pedaços, e um cheiro de fumaça invadiu o espaço. Gritos ecoaram. O pânico tomou conta. Um grupo de homens mascarados entrou, armados, gritando ordens. Ninguém se mexe. É um roubo. Eduardo sentiu o coração disparar. A situação estava fora de controle. O caos agora era absoluto. Dona Letícia, vem aqui! Um dos homens berrou, apontando a arma para Maria. Você sabe onde está a chave? Maria ficou paralisada. Eu não sei. Ela começou, a voz trêmula. O homem de sobrecasaco, que parecia mais em pânico agora, gritou. Não! Não! O que eles querem é muito pior do que você imagina. Eduardo não podia acreditar no que estava vendo. A velha mulher estava chorando no chão, e a próxima frase que ele ouviu o fez tremer. Ela não pode morrer. Ela é a única que sabe do tesouro. Um silêncio repentino tomou conta do espaço. Os assaltantes olhavam para Maria com uma mistura de raiva e desejo. A reviravolta era brutal. A mendiga, a mulher que ele pensou ser apenas uma figura desamparada, agora se revelava como alguém ligado a um segredo que poderia mudar tudo. Tesouro? Que tesouro? Eduardo perguntou, sua voz ecoando na tensão.
Mas ele já começou a entender que aquilo era muito mais do que um simples assalto. A multidão agora murmurava em choque. A confusão se transformou em horror. O tempo parecia correr de forma diferente, e a certeza de que todos estavam se afundando em um pesadelo crescente o deixava em estado de choque. "Você não pode deixar eles a levarem!" gritou a mulher idosa. "Você não sabe o que está em jogo." Eduardo se questionava o que tesouro significava. Ele não fazia ideia de que a vida de Maria era tão complicada. E agora, com os assaltantes prontos para levá-la, ele estava em uma encruzilhada. Como ele poderia salvar uma mulher que sempre viu como uma mendiga, mas agora se revelava como alguém central em um jogo mortal? E naquela fração de segundo, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a única certeza que Eduardo tinha era que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desmoronar, e as consequências daquela noite mudariam suas vidas para sempre. Eduardo estava paralisado. O peso das palavras do homem ecoava em sua mente como um tambor distante. Letícia. Ele mal podia acreditar. Maria, que ele achava que era uma mendiga, agora estava se transformando em alguém com um passado tão turvo quanto seu presente. As murmurações da multidão cresceram, ansiosas por respostas que Eduardo não tinha. A velha mulher diante dele segurava. "A verdade vai te libertar." Ela chorava. Mas Maria, ou Letícia, não parecia disposta a ouvir. O homem de sobrecasaco se aproximava, sua raiva manifestando-se em gestos enormes e frenéticos. "Ela não pode ficar aqui. Não depois do que fez. Você não deve acreditar nela." A voz dele soava como um trovão, sacudindo a estrutura emocional do café. Eduardo sentiu o coração disparar. Envolto em medo e confusão, ele sabia que precisava agir. Então, a porta do café se abriu novamente. Um grupo de policiais entrou, trazendo uma onda de tensão que cortou o ar como uma faca. "Estamos aqui para levar aquela mulher." Eduardo sentiu as mãos formigarem. Ele se levantou, chamando a atenção. "O que vocês querem dela? Essa mulher não fez nada de errado." Sua voz era firme, mas trepidante. A multidão estava dividida. Ruídos de vozes se elevavam, formando uma cacofonia de indignações e acusações. No meio da confusão, um grito explodiu. "Ela é uma criminosa, e vocês não sabem o que ela realmente é." O tumulto começou a se alastrar, cada vez mais intenso. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher idosa desabou no chão, agarrando o vazio. Maria, ou Letícia, correu até ela, em desespero. "Mãe, não!" O café explodiu em caos. Todos se viraram para a cena. Eduardo, ainda aturdido, se aproximou, quando uma luz piscou do lado de fora. Algo estava prestes a acontecer. O homem de sobrecasaco gritou. "Ela não vale a pena! Deixe aquela lunática para trás!" Maria parecia perdida. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto tentava confortar a mãe, que já não tinha forças. Eduardo estava prestes a agir, mas o que aconteceu em seguida paralisou todos no café. Do lado de fora, uma explosão estrondou. O vidro da porta voou em pedaços e um cheiro de fumaça invadiu o espaço. Gritos ecoaram. O pânico tomou conta. Um grupo de homens mascarados entrou, armados, gritando ordens. "Ninguém se mexe! É um roubo!" Eduardo sentiu o coração disparar. A situação estava fora de controle. O caos agora era absoluto. "Dona Letícia, vem aqui!" Um dos homens berrou, apontando a arma para Maria. "Você sabe onde está a chave?" Maria ficou paralisada. "Eu não sei," ela começou, a voz trêmula. O homem de sobrecasaco, que parecia mais em pânico agora, gritou. "Não, não! O que eles querem é muito pior do que você imagina." Eduardo não podia acreditar no que estava vendo. A velha mulher estava chorando no chão. E a próxima frase que ele ouviu o fez tremer. "Ela não pode morrer! Ela é a única que sabe do tesouro!" Um silêncio repentino tomou conta do espaço. Os assaltantes olhavam para Maria com uma mistura de raiva e desejo. A reviravolta era brutal. A mendiga,
A mulher que ele pensou ser apenas uma figura desamparada, agora se revelava como alguém ligado a um segredo que poderia mudar tudo. Tesouro? Que tesouro? Eduardo perguntou, sua voz ecoando na tensão. Mas ele já começou a entender que aquilo era muito mais do que um simples assalto. A multidão agora murmurava em choque. A confusão se transformou em horror. O tempo parecia correr de forma diferente, e a certeza de que todos estavam se afundando em um pesadelo crescente o deixava em estado de choque. Você não pode deixar eles a levarem, gritou a mulher idosa. Você não sabe o que está em jogo. Eduardo se questionava o que tesouro significava. Ele não fazia ideia de que a vida de Maria era tão complicada. E agora, com os assaltantes prontos para levá-la, ele estava em uma encruzilhada. Como ele poderia salvar uma mulher que sempre viu como uma mendiga, mas agora se revelava como alguém central em um jogo mortal? Enquanto Eduardo lutava contra a maré de confusão, um grito diferente cortou o ar. Um dos homens mascarados, nervoso e agitado, empurrou um dos clientes do café. Todo mundo parado, ou eu juro que faço um de vocês de refém. As palavras soaram como um estalo. A multidão ficou em silêncio, mas uma figura avançou do fundo do café sem hesitar. Era Maria. Com a cabeça erguida, os olhos cheios de determinação, ela olhou para o homem com bravura. Se você quer o tesouro, leve-me. Não machuque os inocentes. Eduardo não conseguiu acreditar no que estava vendo. Porém, o que aconteceu a seguir fez seu sangue gelar. O homem mascarado riu. Mas não era uma risada comum. Ele lançou um olhar desconfiado para Maria, e em um movimento rápido, puxou uma máscara do rosto, revelando Pedro, o ex-namorado de Maria. Um cara que Eduardo reconhecia imediatamente. A expressão de Pedro estava cheia de vingança e desespero. Você pensa que pode escapar de mim, Letícia? Você vai me dar o que eu quero. A revelação atingiu todos como um raio. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora. Eduardo sentiu a terra sob seus pés tremer. A verdade estava prestes a ser revelada, e não havia como prever o que isso significava para todos ali. O caos que parecia já imutável agora conduzia a um novo nível de imprevisibilidade. Levante-nos e leve seu tesouro de volta, gritou Pedro, enquanto a tensão aumentava e o pânico se espalhava pelo café, deixando todos sem saber o que fazer. Eduardo sentiu o nó na garganta apertar. Ele estava diante de um abismo. O que mais havia escondido naquela história de vidas entrelaçadas? A verdadeira batalha estava apenas começando, mas a pergunta clamava em sua mente. O que mais estava em jogo? Maria ficou paralisada, o peso das palavras de Pedro a atingindo como um soco no estômago. Maria não é apenas uma mendiga. O espaço parecia girar ao redor dela, os olhares da multidão cheios de confusão e expectativa. A tensão era palpável. Eduardo sentiu o coração acelerar, a adrenalina correndo por suas veias enquanto o caos se intensificava. O que ele pensava saber estava desmoronando. Maria, você não pode deixar ele te manipular assim, Eduardo gritou, a gravidade de seus sentimentos empurrando-o a agir. Mas a expressão de Maria mudava a cada segundo, entre a raiva e o medo. Ela estava lutando para entender o que estava acontecendo, enquanto Pedro caminhava para ela, sua postura ameaçadora. Escute-me, Letícia. Você e sua mãe precisam entender que estão em perigo. Eu sei do que você realmente é. O olhar de Pedro brilhava com um misto de frustração e determinação. O tesouro está envolvido em muito mais do que simplesmente dinheiro. É poder. A multidão estava em espirais de murmúrios, a tensão crescente. Eduardo olhou ao redor, atordoado, tentando entender. Mas antes que ele pudesse processar, a mulher idosa, a mãe de Maria, começou a se levantar lentamente. Você não a levará, Pedro. Você não pode. Sua voz estava repleta de dor. E então, em um movimento frenético e inesperado, a mulher idosa, com uma força surpreendente, empurrou Maria para trás, como se quisesse proteger sua filha de um destino sombrio.
Eu vou contar a verdade. Todos precisam saber. Eduardo ficou paralisado. A cena era chocante. Uma onda de pânico tomou conta dele. O que a velha mulher estava prestes a revelar? O que mais estava escondido naquele labirinto de segredos? Um dos assaltantes gritou: "Cala a boca, velha! Você não sabe o que está dizendo." Mas ela não se calou. As palavras dela saíram como um jorro, cada sílaba marcando o ar. Vocês não têm ideia do que aconteceu. A empresa de Eduardo não destruiu apenas nosso lar. Ela puxou as cordas de uma rede de corrupção, de algo muito maior, que envolve todos nós. O clamor da mulher sentenciava o espaço, e o silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. A revelação foi como um golpe no estômago de todos. Eduardo estava chocado. Ele lembrava-se dos rumores sobre negócios obscuros, mas nunca fez a conexão entre sua empresa e a vida de Maria. O projeto que havia conduzido com tanto orgulho agora parecia manchado de sangue e lágrimas. Todo o poder que você tem, Eduardo, é baseado em mentiras. A mulher insistiu. A multidão agora estava em alvoroço, enquanto os seguranças e assaltantes olhavam entre si, revelando incerteza. Não, isso não pode ser verdade. Eduardo se sentiu desmoronar. Ele tentou processar tudo o que ouvia. Pedro avançou e se pôs à frente da mãe de Maria, pronto para cortar qualquer reação. Basta! Essa conversa não leva a lugar algum. É hora de encerrarmos essa farsa. Mas antes que ele pudesse atacar, um dos assaltantes, confuso e agitado, olhou para o CD quebrado no chão. Ele se agachou e rapidinho pegou os pedaços. Ao juntar as partes, uma luz começou a piscar, e com isso, uma gravação começou a tocar. Todos no café congelaram, paralisados. A tela do CD se iluminou, revelando uma gravação onde se viam eventos passados. Revelações que expunham a verdadeira natureza das negociações e a exploração por trás do império que Eduardo havia construído. A injustiça que até então era ignorada estava sendo exposta. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Cada imagem que passava, uma facada no coração. Enquanto as imagens seguiam, o desespero tomou conta dele. "O que é isso?" ele gritou. A verdade estava ali, nua e crua, revelando como o sistema estava corrompido até a raiz. O choque se espalhou como uma onda, e em meio a essa revelação devastadora, uma nova figura apareceu à porta, um homem que ninguém esperava. "Eu sou o verdadeiro pai de Letícia", ele anunciou, e o mundo de Eduardo desabou ainda mais. O silêncio foi quebrado por um eco ensurdecedor. "Como assim?" A revelação balançava o ar pesado do café. Cada um ali sentiu a terra tremer sob seus pés. O passado de Maria, agora Letícia, não era apenas uma história triste. Era uma encruzilhada de segredos, traições e conexões que ligavam todos naquele espaço de maneira imprevisível e aterradora. E enquanto o café se mergulhava em confusão e caos crescente, Eduardo tinha uma pergunta gritando em sua mente. O que mais não sei? A ansiedade o consumia e ele percebeu que tudo estava prestes a mudar. Mas em que direção? Maria ficou paralisada, o peso das palavras de Pedro a atingindo como uma bomba. "Eu sou o verdadeiro pai de Letícia." Todos os olhares se voltaram para ele. A tensão no ar era insuportável. Eduardo sentiu o coração disparar. Como assim? O passado dela, que parecia escondido, agora se revelava em um turbilhão de emoções e verdades obscuras. "Você não pode ficar aqui, Letícia!" gritou Pedro, sua voz transbordando raiva. "Precisamos sair e rápido!" Mas Maria, agitada e confusa, estava em conflito interno. As peças do quebra-cabeça de sua vida se encaixavam de uma forma aterradora. E a multidão encarava tudo em silêncio, absorvendo a cruel revelação. A velha mulher se levantou com bastante esforço, seus olhos cheios de desespero. "Este homem não sabe o que ele está dizendo, Letícia. Você tem que ouvir." Ela estendeu a mão, buscando a filha. "A verdade não é simples, mas nós podemos superá-la." Os assaltantes estavam em alerta.
O clima de tensão aumentou a cada segundo. Vocês vão se calar agora, um deles gritou, sem saber se a situação estava escapando do controle. As pessoas do café estavam neuróticas, olhando de um lado para o outro, como se esperassem um final explosivo. Eduardo estava em choque. Aquela mulher que ele percebia apenas como uma mendiga revelou-se uma peça central em um jogo muito maior. Como ele foi tão cego a ponto de não ver? Ele se sentiu culpado, como se tivesse construído seu império sobre as cinzas das vidas de outras pessoas. Eu vou proteger você, Maria, Eduardo gritou, enquanto olhava para Pedro, cujos olhos estavam fixos em Maria. Ele foi para frente, determinado a enfrentar o que quer que viesse. Deixe-a em paz. Isso tudo não faz sentido. Mas antes que puderem reagir, uma sirene soou do lado de fora. A polícia havia chegado. O pânico se espalhou rapidamente entre os assaltantes. Cai fora! Vamos levar ela! Pedro parecia perder o controle, sua determinação se transformando em desespero. Então, em meio a tudo isso, Maria respirou fundo. Não! Sua voz estava cheia de coragem. Não quero me esconder mais. Não quero que essa vida me controle. Todos se calaram para ouvir. A revelação que brotava dela era forte e cheia de emoção. Se eu tiver que enfrentar a verdade, que assim seja. Mas não deixarei que machuquem os que amo. Eduardo sentiu seu coração aquecer. Ela estava tão viva, tão poderosa. Ele nunca a tinha visto assim. Maria, ou Letícia, estava finalmente pronta para a luta, e ele estava ao seu lado. Com um movimento rápido, ele segurou a mão dela. Estamos juntos nisso. Os assaltantes hesitaram. O nervosismo na sala crescia. A polícia cercava o café, e tudo parecia prestes a estourar. De repente, a mãe de Maria deu um passo à frente, afirmando com firmeza. Ela não é uma criminosa. Vocês precisam parar de acreditar nas mentiras. Sua voz ecoou pelo espaço, colocando limites entre ela e os que ameaçavam sua família. O grupo de homens começou a se dispersar, nervosos com a aproximação da polícia. Vamos, saiam! Um deles gritou, mas era tarde demais. A polícia estava a poucos passos, pronta para responder. O tumulto instalou-se enquanto os policiais entraram e começaram a dominar a situação. Não havia espaço para mais violência. Todos para a parede. Por favor, mantenham a calma. Um sargento começou a organizar as pessoas, e o medo deu lugar a uma esperança tênue. Eduardo se virou para Maria. Você estava certa a respeito de tudo, ele disse em uma voz baixa, quase inaudível, mas cheia de sinceridade. Sobre sua vida, sua história, eu fiz parte disso, e quero corrigir meus erros. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas. Vamos encontrar um jeito. Precisamos trabalhar juntos. Ela respondeu, um sorriso desalinhado no rosto. Havia uma nova luz ali, apesar da confusão. Uma promessa de que a verdade poderia liberar a todos. Enquanto o café se enchia com a presença da polícia e o caos era contido, a sensação de alívio começou a penetrar. Maria não era mais apenas a mendiga que Eduardo encontrara. Ela era uma mulher forte que havia enfrentado as adversidades e se mostrado determinada a mudar sua vida e aqueles ao seu redor. Mas quando tudo parecia se acalmar, um dos homens que se diziam leais a Pedro lançou um olhar de raiva, murmurando para um colega enquanto se afastavam. Isso não acaba aqui. As palavras dele ecoaram na mente. O eco da verdade estava apenas começando a se espalhar. No fundo, todos sabiam que o futuro ainda era incerto. E agora, ao final dessa jornada turbulenta, uma sensação poderosa de expectativa preenchia o ar. O que mais estava por vir? Se você gostou dessa reviravolta e quer continuar acompanhando histórias incríveis como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que traremos para vocês. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim. Queremos ouvir você.
Ah, e por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Vamos juntos nessa!